Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, que estamos aqui vestidos já para uma guerra, falarei para vocês sobre guerra, sim, mas não sobre uma guerra comum, mas sobre a guerra mais famosa, ou o tipo de guerra mais famoso que ocorreu durante a Idade Média, as Guerras Santas, ou também conhecidas como Cruzadas. Sim, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre as cruzadas, o que foram, como ocorreu, quais foram as principais, quais foram, contra quem, em qual território, coisa assim. E então vamos nessa, né? Já que essa armadura vai pesar no futuro. A primeira coisa que tem que saber é que as cruzadas são um tipo de guerra santa cristã. Sim, em que os cristãos promoveram guerra contra outros povos e de outras religiões por motivos religiosos deles. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Em muitos casos, cristãos atacaram outros povos porque esses outros povos representavam uma ameaça real a eles. E não sei se 90% mesmo, mas uma proporção muito alta das cruzadas foram contra islâmicos. Não, até ocorreram cruzadas contra outros povos, mas foram predominantemente contra islâmicos. E as mais famosas delas ocorreram no Oriente Médio, lá em Israel, lá em Jerusalém, coisa assim. As mais famosas e importantes foram lá. Houveram muitas tentativas de invasão e de tomada de Jerusalém por parte dos cristãos. E apenas duas tiveram sucesso. Uma delas durou bastante, que foi organizada pelo rei francês, recebeu o nome de Cruzada dos... E a outra foi feita pelo rei inglês, eu não lembro agora o nome que ele entregou aquela cruzada. Ele também conseguiu tomar Jerusalém, foi depois, mas durou poucos anos, não ficou um século assim no poder. E qual que era o intuito delas? O intuito era salvar a Terra Santa dos infiéis, nesse caso. E aí, legiões de guerreiros, sejam guerreiros profissionais ou guerreiros não profissionais, foram enviados para lá para tentar tomar essa Terra Santa. Mais pra frente, nesse vídeo, eu vou falar sobre quais eram os tipos de guerreiros e qual tipo de guerreiro interferiu em qual cruzada especificamente. Mas, agora que falamos da cruzada principal, assim, que foi no Oriente Médio, que foi de longe o local onde representou a maior proporção de cruzadas, assim. Vamos falar sobre o segundo local com mais cruzadas, que foi a Península Ibérica. Sim, Portugal e Espanha foram formadas a partir das cruzadas, basicamente. De reinos cristãos, em Portugal só havia a Galícia, e a Espanha só havia o norte ali. Só esses eram cristãos do começo. Porém, ao longo de toda a Idade Média, houve uma reconquista da Península Ibérica, que foi, ao final, totalmente cristianizada e tomada por reis cristãos. Essa cruzada, ao contrário da cruzada no Oriente Médio, foi uma vitória definitiva dos cristãos sobre os muçulmanos. E foi algo muito importante, porque se ela não tivesse ocorrido, nós não estaríamos aqui no Brasil falando português e não seríamos como somos hoje. Essa é a verdade. Essa cruzada aí, ibérica, também teve um impacto muito importante na formação dos dois reinos ibéricos, que permitiu eles se tornarem estados nacionais modernos primeiro que os demais, porque, os territórios anexados pela cruzada na Península Ibérica foram direto para o rei que o anexou, e não passou por todo o processo de feudalismo que teve no resto da Europa. Então, isso facilitou muito a unificação desses países. Não estou falando que isso foi bom ou ruim, tá? Você já sabe a minha opinião no outro vídeo, por isso eu não vou nem ficar discutindo ela aqui. Mas isso permitiu eles se unificarem e formarem estados nacionais modernos mais rápido, já que não houve um feudalismo tão forte na Península Ibérica quanto nos demais reinos europeus. Apesar de tudo, essa reconquista da Península Ibérica foi muito mais gradual do que a guerra em Jerusalém, assim. Em Jerusalém, as batalhas eram muito mais rápidas e se perdia ou se ganhava muito mais rápido. Quem viu o vídeo lá, a zoeira, deve lembrar o que eu tô falando, né? Mas perdiam e ganhavam muito mais rápido. Na Península Ibérica não, foi um processo muito lento e gradual. De tanto que começou com Carlos Martel e foi até, os últimos reis de Portugal, os primeiros reis de Portugal e da Espanha a se oficializarem como reis. Então, isso presume que essa guerra começou lá com os primeiros carolíngios e durou até praticamente a formação da Espanha e de Portugal. Então, deve ter durado mais de 500 anos, provavelmente. Bem ao contrário das outras cruzadas que duravam 100 anos no máximo, assim. E aí, além dessas duas cruzadas, houve uma terceira cruzada que foi no leste europeu, e essa foi contra os pagãos e não contra muçulmanos. Essa é chamada de cruzada teutônica, porque foi organizada por religiosos germânicos que tentaram lutar, principalmente no litoral báltico, contra nórdicos e eslavos. Eles até conseguiram montar Kaliningrado, que hoje pertence à Rússia, pertenceu à Polônia, à Alemanha, coisa assim, hoje pertence à Rússia. E aí, com o passar do tempo, eles se aliaram ao rei polonês, porque também era difícil ficar mantendo uma guerra santa contra os povos que te cercam, né? Sendo que você não recebia tanto apoio, porque
os germânicos por si só já estavam ajudando com a cruzada no Oriente Médio também. Então, tipo, ter que manter 2 cruzadas fica caro e fica difícil. Então, mais cedo ou mais tarde, eles acabaram cedendo uma aliança ao rei polonês que já havia se convertido ao cristianismo. E é assim que acabou essa cruzada, tipo, após a conversão dos povos do leste. Essa foi uma cruzada muito menor e muito menos violenta em termos de guerra do que as demais, por motivos óbvios, né? Não haviam tantos inimigos e não havia um objetivo tão claro do que vencer neles, então isso acabou tornando ela mais lenta. E agora que eu falei desses tipos dessas cruzadas que ocorreram, falaria um pouco mais sobre os guerreiros cruzados que haviam em cada uma delas. Como vocês já sabem, os famosos Cavaleiros Templários foram os guerreiros que lutavam na cruzada no Oriente Médio. Todo cruzado lembra um cavaleiro templário, mas o que define ele como templário, ou como hospitaleiro, ou como teutônico, é a região onde atuou. O teutônico até tem um símbolo meio diferente, porque é uma cruz branca no fundo preto. Os outros é cruz vermelha no fundo branco, ou cruz branca no fundo vermelho. Mas, tipo, o templário é templário porque ele lutava pelo Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, né? Por isso que é a Ordem dos Templários, a Ordem dos Defensores do Templo, ou dos Defensores de Jerusalém, no caso. Os hospitaleiros, ou hospitalários, no caso, já eram os cruzados da Península Ibérica. Eles eram iguais aos templários, só que eles lutavam por outra causa. Não lembro agora o motivo porque eles chamam hospitaleiros ou hospitalários. Mas sim, a palavra hospital veio disso depois. Tenho certeza. Mas não é porque eles eram enfermeiros apenas. Mas a palavra hospital veio disso depois. E os cavaleiros teutônicos vêm da palavra teutônico, que, se eu não me engano, Teutônia é uma região germânica. Fica no sul da Alemanha, na divisa com a Áustria, coisa assim. Então, por isso eles são chamados de cavaleiros teutônicos, porque esses foram os primeiros a cederem guerreiros para esse tipo de guerra santa. Como vocês devem imaginar, existiam muitos castelos cruzados ao longo da Idade Média, que na verdade eram apenas bases militares, não eram realmente moradas de nobres. O mais famoso deles foi o Crac de Chavirier, que acho que hoje fica na Síria, né? Ou Israel, ou Jordânia, não lembro agora, mas é ali perto. Esse foi de longe o mais famoso e provavelmente um dos mais resistentes castelos que já existiram até hoje no nosso mundo. Porém, esse não foi o único. Há muitos castelos cruzados em Portugal e na Espanha também, se vocês forem pesquisar. Há outros castelos cruzados no Oriente Médio também. E há um castelo cruzado muito famoso lá em Kaliningrado, que eu não tenho certeza, mas acredito que seja um dos maiores castelos desse mundo, se não o maior. E eu não lembro o nome dele também, mas ele é um castelo daqueles típicos de conto de fadas, assim, com torres e telhados inclinados, sem muitas seteiras, bem colorido. Provavelmente vai ter alguma foto aqui dele para vocês verem. E talvez eu tivesse muito mais coisa para falar aqui sobre Guerra Santa e Cruzadas e coisa assim. Mas acredito que vai ficar longo demais o vídeo se eu começar a falar muito. Então eu terminarei por aqui. Provavelmente terá uma continuação, feito igual essa parte aqui inicial, só que para complementar as informações. E é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!